Oi, 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 gente, boa noite. Cheguei para mais um dia. Hoje a gente vai fazer poligel no molde F1. Deus ajude que hoje não trava. Que olha, ontem toda hora alguém falava que tava travando. Hoje aqui tá chovendo, mas aparentemente tudo certo. Vamos chegando. Vou esperar aqui uns 2 minutinhos, só para todo mundo entrar. Cheguei no horário novamente, hein? Vamos começar. Hoje a gente vai fazer a aplicação no molde F1 com poligel, que ontem foi no gel, né? Então hoje a gente vai fazer no poligel. Eu vou fazer desde o começo de novo, tá? Com a preparação, mecânica e química, tudo certinho, para ninguém ficar com dúvida. Até em questão que talvez alguém não estava ontem e veio hoje, né? Então, chegaram várias pessoas nos grupos de ontem para hoje, então. Gente, para algumas pessoas talvez trave, porque é a internet de cada uma, tá? Então, caso a sua live trave, fecha a live e abre de novo, tá? Porque eu não consigo ter controle sobre o celular e a internet de todo mundo. Então, talvez para algumas pessoas em algum momento trave. É que ontem travou para todo mundo no mesmo momento, né? Para a maioria, na verdade. Para a maioria no mesmo momento. Então, se para você travou, já fecha e abre de novo, tá? O certificado da aula, gente, só fica nos grupos secretos, tá? Então, se você não tá no grupo, automaticamente você não tem acesso ao certificado. Como sempre foi, toda aula que a gente tem aqui, aula gratuita, com certificado, o certificado só fica dentro dos grupos secretos. Então, quem tá dentro dos grupos e não quiser, não precisa sair. Toda vez que vai ter aula aqui, as meninas que estão dentro dos grupos secretos sempre serão as primeiras a saber e, consequentemente, são sempre as primeiras a ser beneficiadas, tá? Então, o grupo não deixa de existir. Ele já existe há mais de um ano e vai continuar existindo. Então, vamos lá, 7h33. Então, vamos começar. O celular tá aqui na altura do meu rosto, então, deixa eu até virar a luz aqui. Não é toda hora que eu consigo ver o que vocês estão falando. Mas, aqui, ó, o Germano acabou de falar aqui, ó, Germano Marcas. Ele é o meu coprodutor e tá aqui nos bastidores 24/48. Então, o que vocês tiverem de dúvida em relação ao curso ou em relação a qualquer coisa, ele tá aí para auxiliar vocês, tá? Porque eu não consigo ver o que vocês estão falando comigo com o celular aqui na altura do meu rosto. Então, vamos começar primeiro falando sobre gel e poligel. O curso Meu Primeiro Alongamento, que a gente lançou ontem, ele é para literalmente quem tá iniciando ou para quem tem problema com descolamento, infiltração, não tá conseguindo uma boa retenção com o alongamento. E eu fiz questão de colocar com gel e poligel. Por quê? O gel, gente, dependendo do gel que você vai usar, por exemplo, se você usa um gel autonivelante e você mora numa região quente ou agora que está vindo aí o verão, o gel autonivelante, ele é muito fluido, muito mole e ele vai te atrapalhar muito na aplicação. Já o gel Control, dependendo da marca, esquenta muito e mesmo que você tome muito cuidado, se você colocar muita força na descida do molde, ele vai fazer aquela pocinha de produto, aqui embaixo do dedo. Com o poligel, é muito mais difícil a gente ter isso, porque todos os problemas que a gente tem no gel, em relação ao controle de produto, no poligel a gente não tem, por conta da textura dele. Ele é mais grosso, ele é como se fosse, não é exatamente assim, tá? Não, nunca vou aconselhar vocês a misturarem gel com acrílico, mas é como se fosse o gel com o acrílico junto, tá? Porque ele é mais grosso, tá? Então, para você que ainda não tem um bom controle com o gel, você começar com o poligel te ajuda muito mais nesse processo de controle, até você pegar o jeito e, consequentemente, ter um bom resultado logo de cara, para você já não começar se estressando, tá?
Então, o poligel, ele já é bom exatamente para isso, para você ter um controle muito maior e um êxito muito mais rápido. Já consegui logo de cara, tá? Só que o poligel não são todas as marcas que são boas. Eu sempre indico 3 marcas que eu gosto muito. Esse aqui é o da Risa, e de todos eu gosto mais dele porque pela embalagem. A qualidade semelhante às outras é tudo a mesma coisa, as outras duas que eu vou falar. Mas por conta do pote eu gosto mais, porque na bisnaga a gente tem que fazer todo um malabarismo para não desperdiçar produto. Já no pote a gente aproveita 100% do pote. Então eu gosto da Risa, da HQZ e da King Nails. Deixa eu pegar aqui na minha gaveta para mostrar para vocês. São as 3 marcas que eu uso. Por quê? Tem outras marcas que o poligel, ele é muito grudento, muito chicletudo. Quem quiser dar print aí para depois saber de quais são as marcas. Para quem já tem o curso ou para quem vai comprar o curso, não precisa, porque lá tem lista de materiais para vocês com os links respectivos, tá? Então, é só para quem não tem o curso. Tem poligel, e a maioria deles, os que são bem baratinhos, o que já vem em kit pronto, ele é muito chicletudo, ele estica demais. E, consequentemente, ele esfarela muito fácil. Então, às vezes você gasta ali um tempão fazendo na modelo ou numa cliente, e assim que ela sai, ela bate a unha e você perde seu trabalho. Você já recebe aquela mensagem dela reclamando pra você que ela quebrou a unha. Então, você trabalhar com produto de qualidade é o segundo passo para você ter sucesso em mesa, tá? Da Real Love eu nunca usei, gente. Eu não sei dizer pra vocês se é bom. Então, um poligel de qualidade, sempre comprem algum que vocês tenham indicação de alguém que de fato usa, tá? Então, sempre use produtos que vocês já conhecem alguém que usa, que vocês sabem que ele vai ficar bom, tá? Então, técnica híbrida de tips e poligel? Pode, mas usando poligel, dificilmente você vai precisar da tip por baixo, porque o controle dele é muito maior. E eu já vou mostrar aqui pra vocês. Porém, o poligel ele tem um segredo. Pra ele não te estressar, pra ele não te irritar, esquece pincel. Não precisa comprar pincel pra poligel, tá? Eu uso palito descartável. Você só precisa do seu poligel e de um palito descartável, nada mais. Então, ele é bem melhor e bem mais fácil a aplicação justamente por conta do controle, tá? Então, se você fala assim, Mari, eu já sou profissional da área, joia, mas se você tá começando, se você tem problema com o controle, é exatamente disso que você precisa, tá? Principalmente agora na época do calor, tá? E o que eu faço? Sempre que eu vou usar o poligel, eu pego uma tampinha de prep, mas observem se a tampinha do prep de vocês não vem com algum furinho, que às vezes vem com um furinho, tá? Então, observem se a tampinha do prep tem um furo, se não tiver, é a tampinha do prep que você vai usar para colocar o seu prep para manusear o poligel. Sempre prep, tá, gente? Tem gente que às vezes me pergunta, pode usar com água? Pode usar até com vinagre, já me perguntaram, pelo amor de Deus. É prep, tá? Por melhor das hipóteses, monômer, mas o monômer é caro. Não vale a pena você usar monômer em poligel, porque não tem efeito nenhum. Não melhora em nada, tá? Então, coloca prep aqui na tampinha e só um pouquinho. E se precisar mais, você vai adicionando mais. Porque o prep que tiver aqui dentro, que você tá molhando o seu palito descartável, em hipótese nenhuma, você vai voltar para sua embalagem de poligel, de prep. Você não vai pegar o seu prep que você usou no poligel e voltar aqui na sua garrafa, tá? Em nenhuma hipótese, tá? Então, usou aqui, vai adicionando de pouquinho em pouquinho, usou, deixa na tampinha, tá? Você não volta aqui na embalagem, senão você vai estragar o seu prep, tá? Então, o poligel a gente usa justamente por isso, porque ele tem um controle muito maior e também para aquelas clientes que têm costume de mordiscar a unha ou que fazem, uma dona de casa, por exemplo, que fazem movimentos do dia a dia repetitivos e que causam mini impactos o dia todo, o tempo todo. O poligel, ele aguenta mais o impacto justamente por ele ser a junção do gel e do acrílico, tá? Então, ele, consequentemente, ele é mais rígido, ele aguenta mais pancada, tá? Então, eu venho com o poligel. Aqui a gente vai começar
sempre com a preparação mecânica, tá? Vou tampar aqui porque tem muita luz aqui, eu não gosto. Todos os seus produtos que são LED UV, você nunca vai deixar na sua mesa exposto, aberto, tá? Sempre deixe tampado, que só o calor aqui das luzes ligadas já é capaz de catalisar e estragar os seus produtos. Então, a gente vai começar com a preparação química. Eu sempre vou usar só metade aqui da tela para vocês conseguirem ir falando aqui do meio da tela para baixo, para tirarem dúvidas e comentarem, tá? Então, eu vou começar, daí depois que eu fizer a preparação química, eu paro para conseguir ver as dúvidas de vocês, tá? Sim, ele é hipoalergênico. E lembrando, gente, que hipoalergênico quer dizer que ele foi testado e aprovado para unhas, tá? Evita ao máximo de ficar tocando produto na sua pele. Por quê? Ele foi, como eu acabei de falar, ele foi testado para unha, então ele não vai causar alergia desde que seja usado da forma correta. E anti-alérgico é só o remédio, não existe nenhum produto anti-alérgico. Então ele é sempre um risco eminente se você não tá usando para que de fato ele foi feito. Ele foi feito para unha, então você tem que usar ele na unha, tá? Então evita ao máximo tocar ele na sua pele, tá? O curso de soft é soft gel. O meu primeiro alongamento é molde F1, tá, gente? O meu primeiro alongamento, o curso que a gente lançou ontem, o foco dele é teoria, tá? Eu te ensino como captar modelo, como precificar seu trabalho, como estruturar seu Instagram, como conseguir seguidor de forma orgânica, como esterilizar seus materiais, lista de materiais para iniciar com os links. Então, o foco dele é teoria, tá? E tem a parte da aplicação para você já dominar, principalmente preparação mecânica e química, para você ter um bom retorno. Por quê? Se você consegue uma cliente hoje, ela faz o alongamento com você e o alongamento dela descola, infiltra, não dura, a chance de você perder essa cliente é enorme. E a gente sabe a dificuldade que é conseguir cliente. Então, o primeiro passo é você sempre fazer um bom alongamento. O primeiro passo seu na sua carreira como nail designer é ter uma boa entrega, uma padronização de entrega, um alongamento bonito e duradouro, tá? Não, gente, eu sou de São Paulo, tá? Eu sou do interior de São Paulo, de São José dos Campos. Então, primeiro ponto aqui pra gente começar, a preparação. Eu começo empurrando a cutícula. Aqui vocês podem ver que só de eu ter passado a broca ontem, eu já tirei toda a minha cutícula. Só que tem cliente que a cutícula é mais agarrada. Então, se você empurra aqui a cutícula dela no seco mesmo, e o primeiro ponto, gente, a cliente chegou na sua mesa, pede para ela lavar as mãos com água e sabão. O primeiro passo para sua unha durar de verdade é pedir para sua cliente lavar as mãos com água e sabão. Indispensável, tá? Chegou para atendimento, lava a mão com água e sabão. Ah, manutenção, aplicação, não interessa. Primeiro passo, lavar as mãos, tá? Depois, quando eu for empurrar, quando você faz a pressão com o palito aqui pra trás e o palito desliza sobre a pele, a cutícula dela é mais agarrada, você pode usar talco de bebê, tá? O talco de bebê pode ser qualquer marca, de qualquer um. O talco de bebê, ele serve para deixar essa cutícula sempre seca e para você conseguir empurrar a pele dela sem nenhum tipo de incômodo, para não machucar a sua cliente nem incomodar. E outro ponto muito importante, assim que você começa a empurrar a cutícula da sua cliente, já avise e pergunte para ela. Fala assim, ó, eu vou começar a afastar suas cutículas, se causar qualquer incômodo, você pode me falar, tá? Então, se ela sentir alguma dor, se você vê que ela tá retraindo a mão, você sempre pergunta se tá doendo, tá? Se tá dolorido, se tá causando algum incômodo, tá? Gente, o curso, ele é R$ 97,00. O curso, o valor total é R$ 97,00. E você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? Então, empurrei as cutículas. Não consegui empurrar, eu venho com o talco e salpico aqui o talco em torno da cutícula dela para garantir que essa unha vai ficar sempre sequinha. Sabe aquela cliente que só de você tocar na mão dela é aquela mão gelada e que já começa a suar? Nesses casos, a gente também usa talco, porque o alongamento ele nunca vai aderir numa superfície úmida, tá? Então, sempre o talco vai ser o nosso melhor amigo nessa parte, nessa questão da preparação mecânica e química, tá? Então, eu empurro as cutículas. Já faça esse processo nas 10 unhas de uma vez só.
Todo passo a passo eu repito nas 10 unhas de uma vez só, tá? Então, empurro todo o meu bolso ungueal, a cutícula aqui a gente chama de bolso, o nome correto é bolso ungueal. Depois que eu empurrei, eu deslizo com o palito aqui por toda a cutícula para ter certeza de que não tem nada agarrando, ó. Meu palito tem que deslizar dentro da cutícula sem agarrar em nada. Passei o palito, não agarrou em nada, já posso vir com a broca. Sempre vou usar broca diamantada para unha natural. Toda vez que a minha broca for tocar a unha da cliente, precisa ser obrigatoriamente a broca diamantada, tá? Então, essa daqui é a PM 703 que eu uso. Eu começo sempre do lado esquerdo, depois do lado direito, de cima para baixo, e eu depois faço toda a circunferência da área da cutícula. E eu não vou colocar força na minha mão, eu sempre passo de forma leve e com a broca inclinada para só pegar a ponta na minha unha para não causar buraco nem danificar a unha natural da cliente. O único objetivo da gente passar a broca aqui é para descolar toda a pele, tirar qualquer pele grudada da unha e deixar essa unha fosca, tá? Então, passo dos dois lados e depois faço todo o contorno da área da cutícula, tá? A cutícula, gente, eu só tiro no final do procedimento, depois que eu finalizei a aplicação do gel e antes de passar o top coat para finalizar, tá? Eu nunca tiro a cutícula antes, porque os preparadores químicos, principalmente o primer ácido que a gente usa, pra pele, ele tem poder de causar queimadura, tá? Então, é o que eu falei pra vocês. O primeiro ponto é não tocar produto na pele. O segundo ponto é tomar todo o cuidado necessário. Então, a cutícula, só de eu passar a broca, ontem, só de eu fazer aqui a aula com vocês, já tirou praticamente toda a pele. Eu não precisei tirar nada. Então, não tem necessidade de você tirar a cutícula funda. Além de que, toda vez, você vai ficar passando a broca. Então, a chance de você esfolar o dedo da sua cliente, causar machucado e dor nela é infinitamente maior. Então, eu só tiro o excesso de pele no final do procedimento, tá? Então, eu ligo aqui a minha lixa elétrica e eu vou mostrar pra vocês a diferença da rotação. Eu só uso em rotação baixa, porque assim você não tem problema em tocar, em passar a broca quantas vezes forem necessárias. Se você usa em rotação alta e de repente a broca, a lixa elétrica, escapa no dedo da sua cliente, passa, ele pode esfolar e machucar a sua cliente. Então, em rotação baixa, você vai ter liberdade de passar quantas vezes você quiser, tá? Gente, não tem como eu dar certificado se a aula ainda nem começou. O certificado é ao final da aula, tá? E o grupo, o link tá nos stories, eu já deixei avisado desde o começo. Tá todo passo a passo de como funciona lá nos stories, tá? Então, o certificado no final da aula, a gente nem começou ainda. Então, venho aqui. Essa é a rotação baixa da minha lixa elétrica. Essa é a rotação média. E essa é a rotação alta. Tá? Só pra vocês perceberem a diferença. Então, aqui eu sempre uso em rotação baixa, tá? Então, venho aqui em rotação baixa. E hoje em dia, gente, muita gente não gosta de fazer cutícula no alicate. Então, só de você passar a broca várias vezes, já é suficiente para tirar. Principalmente aquelas clientes que têm a cutícula fininha e que você machuca facilmente. Só de você passar a broca, você já tira todo esse excesso de pele. Então, não tem nem necessidade de você fazer a cuticulagem tradicional no final. São só para casos específicos. Por exemplo, clientes que têm a unha roída. Tá, então, geralmente quem tem unha roída tem muita pele, então você vai precisar tirar o excesso ao final com um alicate ou com uma tesoura pra você ter um bom acabamento. Mas, até chegar nesse processo, só de você passar bastante a broca, na maioria das vezes você já tira todo o excesso de pele, tá? Então, começo sempre pelas paredes laterais, como eu mostrei pra vocês, aqui são as paredes laterais. Começo sempre pelas paredes laterais. Broca diamantada PM 703. Descolei as duas paredes laterais, eu já paro, tá? Então, já faço aqui, ó, toda a circunferência da área da cutícula.
Deixa eu só erguer minha luz aqui, gente, que tá atrapalhando a minha visão. Paredes laterais e área da cutícula. Eu passei na área da cutícula, a minha broca deslizou sem agarrar em nada, eu já posso parar. Como eu falei pra vocês, o único objetivo aqui é descolar a cutícula da unha, mais nada, tá? Já tiro. E você pode aqui passar a própria broca diamantada para causar ranhuras, mas se você já teve qualquer problema com o cliente de infiltração e descolamento, ou se você ainda é iniciante, eu sempre recomendo vocês usarem mandril com refil 240 ou 180, tá? Sempre, porque ele vai causar ranhura mais fácil e você, por usar a broca em rotação baixíssima, você tem mais controle, tá bom? Então, sempre 180 ou 240. Mais grosso que isso não, tá, gente? O 180 é o máximo que você vai usar, de preferência o 240. Só que o 240 é mais difícil da gente achar. Então, você pode usar o 180, tá? Então, eu não fico trocando a rotação da minha broca. Eu sempre uso ela pro lado esquerdo, que é a rotação FWD, tá? Eu só vejo necessidade em ficar trocando rotação quem trabalha com cuticulagem combinada ou cuticulagem russa, que a gente precisa ficar trocando a rotação. Fora isso, não tem necessidade, tá? Eu só uso pro lado FWD. Então, eu tiro a broca diamantada e uso o mandril com refil 240. E aqui, ó, eu vou ligar, vocês praticamente nem vão ouvir que ela tá ligada. Tem que usar em rotação baixíssima, porque essa lixa, gente, ela é grossa, como se fosse lixa de parede. Então, se eu deixar ela em rotação média, baixa, alta, na rotação normal, ela vai esfolar o dedo da sua cliente. Então, você vai bem devagarzinho, ó. Tá vendo? Só dela tocar meu dedo, ela já pode esfolar. Então, aqui eu posso deixar, ó, ela aqui no meu dedo, que não vai me machucar. Vai causar, no máximo, uma cosquinha na cliente, tá? Então, sempre em rotação baixíssima. Já venho deixando essa unha fosca. E, mais uma vez, mão leve, tá? Só mão leve. Venho causando ranhuras. E deixando essa unha totalmente fosca. A unha tem que ficar toda fosca. Não pode ficar nada brilhante. A minha unha aqui, ela tá com blindagem. Mas o processo de refazer a blindagem é exatamente igual. Então, dá na mesma, tá? Então, deixa a minha unha, ó, totalmente fosca. Não pode ficar nenhuma parte brilhante. E aqui eu já tiro todo excesso de pó. Feito isso, a nossa preparação mecânica já está realizada, já está feita, tá? Agora eu venho, ao invés de borrifar o prep livremente na minha unha, eu sempre vou usar o prep direto no algodão prensado ou na gaze, tá? Eu nunca vou borrifar esse prep aqui, porque, por exemplo, se a cliente passou uma maquiagem, um protetor solar, um creme corporal, mesmo ela lavando as mãos, às vezes fica algum resquício na pele. Eu sempre vou limpar com o prep, tá? O cleansing, gente, ele é pra limpar o molde F1, ele é pra limpar pincel, ele é pra gelar o alongamento e fixar a curvatura. Pra preparação química, ele não serve, tá? É sempre o prep. E isso quem diz é o fabricante, tá? O passo a passo da preparação química é com prep, tá? Porque automaticamente, se você usa outros produtos e depois só o alongamento dá errado, a marca não te respalda em nada, porque a gente tem que obedecer o que o engenheiro químico formulou. E a formulação é com prep, tá? Então, borrifo o prep diretamente aqui na minha gaze ou algodão prensado. E eu esfrego nessa unha, tirando qualquer resquício de pó. Eu vou limpar muito bem essa unha, porque o prep é o primeiro passo para nossa preparação química. Precisa ser um prep de boa qualidade, de preferência da mesma marca dos seus preparadores químicos, tá? Porque, como eu falei,
O prep é o passo 1 da nossa preparação química. Fiz isso, ó, minha unha já tá fosca, tá? E é exatamente disso que a gente precisa. Agora eu venho com o desidratador e a preparação química, gente, ela precisa obrigatoriamente ser da mesma marca, independente de qual seja. Você pode usar a marca que você quiser, desde que seja a preparação química inteira da mesma marca, tá? O gel, como vocês viram, muita gente ontem viu a minha foto, que eu postei, né? Que ontem, minha segunda-feira, tava parecendo que era sexta, que eu tive muito atendimento. Aí eu postei foto da minha gaveta, eu uso qualquer marca, todas as marcas que me deram eu tô usando. E daí muita gente falou, nossa, mas você usa a preparação química da HQZ com todos ou você tem todas as preparações químicas? Não tem, gente, eu só uso da HQZ em mesa. Atualmente o que eu uso em todas as clientes é da HQZ e o gel independe depois. Você só vai obedecer a instrução do fabricante, que é até o gel base, ó. É o PrEP, desidratador, primer ácido ou adesivador e o gel base. Passei daqui, o top coat não me interessa a marca, o gel não me interessa a marca e o esmalte em gel não me interessa qual marca é, tá? Você precisa obedecer a instrução do fabricante, que é a preparação química da mesma marca. Depois, não precisa mais, tá? O gel pode ser o que você quiser, mas a gente precisa testar antes, porque em alguns casos bem específicos pode ocorrer de ter incompatibilidade química, mas comigo nunca aconteceu. Eu sempre uso variedade de marcas de gel e nunca aconteceu nenhum produto, tá? Eu sempre obedeço o fabricante que me indica a preparação química da mesma marca. Pode acontecer de variar as marcas e dar certo? Pode, mas é o que eu tô falando pra vocês. Se Deus o livre, der alergia na cliente, der qualquer problema, nenhuma das marcas vai se responsabilizar por você, porque você misturou marca, tá? Então, sempre a preparação química, você obedece o engenheiro químico e faz com a instrução da marca, que é usar toda a preparação dela. Mas o gel depois, quem manda é você, tá? Então, vem com desidratador. Eu sempre enxugo muito bem o aplicador pra não tocar na pele. Sempre reforço isso pra vocês, porque não pode ficar tocando produto na pele. Passa aqui, ó, em toda a minha unha. E repito já o processo nas 10. Já faço. Porque se todo momento você ficar trocando a mão da cliente, você pega, passa na outra e já fala, pode dar outra mão, por favor, pode dar outra mão, por favor. Toda hora você ficar trocando, ela já vai prestar atenção no que você tá fazendo, não vai ficar mexendo no celular e não vai dar nem tempo dela estragar seu trabalho, porque você já fica todo o tempo trocando a mão dela ali, tá? Então já faz nas duas mãos de uma vez só. Fiz isso, eu já venho pro primer. O primer tem o primer adesivador e o primer ácido. Qual a diferença? O primer adesivador, o nome já diz, ele é adesivador, ele adesiva. O primer ácido, ele desidrata e adesiva. A minha unha, por exemplo, que é uma unha roída, agora ela não está roída, mas a vida inteira eu roí a unha. E se deixar, eu vou roer essa aqui também. Então, a unha roída, ela é naturalmente mais flexível e naturalmente úmida. E, como eu falei pra vocês, uma unha úmida não adere corretamente o alongamento. O alongamento não corresponde a uma superfície úmida, seja ela qual for. Ele não se dá bem com umidade. Então, o primer ácido performa muito melhor, porque ele desidrata e adesiva. Então, ele vai secar a minha unha mais do que o desidratador já secou. Ele vai secar mais uma vez e vai adesivar, tá? O primer não ácido, ele é um primer adesivador automaticamente, tá, gente? Se é um primer escrito primer não ácido, vocês já podem substituir por primer adesivador, porque é a mesma coisa, tá? Então, a minha unha, no caso, que é uma unha roída, eu automaticamente uso o primer ácido, porque ao mesmo tempo que ele desidrata, ele já adesiva. Então, ele vai performar muito melhor e garantir que essa unha volte com toda certeza, melhor do que se eu tivesse usado só um primer não ácido, tá? Porque ele já desidrata e adesiva. Então, eu só uso primer ácido aqui na minha mesa, tá? Porque se a cliente veio a primeira vez, eu não sei como é a rotina dela, se ela mexe muito com água,
se ela é uma dona de casa que não usa luva com produto químico, com produto de limpeza, se ela dá muito banho no filho, se ela lava muito quintal, se ela cozinha muito. Então, como eu não sei a rotina dela, eu já vou usar o primer ácido, porque daí eu tenho certeza que o retorno já vai ser melhor. Então, na minha mesa, eu só uso o primer ácido, tá? Porque o primer ácido, como eu falei, ele é ácido e se tocar na pele, ele queima. Então, não vai, tipo, tocou, queimou, tá, gente? É um processo. Você tem que toda vez ficar encharcando a unha da cliente, tocando na pele dela, pra Deus o livre, dar alguma coisa. Mas é o que eu tô falando pra vocês. Com todos os produtos, a gente corre o mesmo risco. Então, eu só vou passar o produto na unha e o primer ácido não tem problema nenhum, porque ele foi feito pra isso, tá? Então, eu venho com o primer ácido, também enxugo o pincel, o aplicador e passo somente na minha unha, sem tocar na pele. Fiz isso, eu já venho pro gel base. E eu sempre dou preferência pro gel base de pote, por quê? Ele tem baixa viscosidade, ele é mais grosso, então não escorre com tanta facilidade. E ele tem maior aderência. O que significa isso? A base gel de potinho, de vidrinho, né, no caso, ela é mais fina. Então, se a unha da cliente for muito flexível, pode acontecer de ter descolamento precoce do alongamento da unha dela. E se vocês estão por dentro do nosso mercado, acredito que vocês tenham observado que algumas marcas já estão tendo problema com a base gel de vidrinho, já estão indicando o gel base de pote. Então, mesmo que você já tenha alguma linha de preparadores que você teve problema com descolamento, se a marca tiver, já troca sua base gel pelo gel base. Eu até estava conversando esses dias com as meninas do curso online de molde em relação a isso, algumas delas até falaram para mim que já estavam realmente tendo esse problema. Por quê? O gel base de vidrinho, ele tem alta viscosidade, ele é bem fininho. Então, muitas vezes, dependendo da unha da cliente ou da rotina da cliente, ele não consegue acompanhar a flexibilidade da unha dela, porque se a sua unha tá molhada, ela fica automaticamente ela dobra mais fácil, ela fica mais flexível naturalmente, porque tá molhada. É um processo natural do seu corpo. Então, se você usa um produto com baixa viscosidade, se ele é naturalmente mais grossinho, ele vai conseguir segurar melhor esse gel na unha da cliente, tá? Então, se você puder, já compre um gel base de pote, independente da marca, tá? E com ele também já dá pra fazer alinhamento e retificação da lâmina da cliente, tá? Da unha. Então, eu já vou mostrar pra vocês aqui a densidade dele. E outro ponto importante, a nossa unha, a nossa lâmina, ela é uma placa queratinizada. Então, é como se fosse várias bolinhas grudadas uma na outra. Automaticamente, quando a gente lixa, a gente quebra essas bolinhas e ela fica toda arrepiada. Fica com vãos, toda arrepiada. A gente sempre vai passar o gel base com fricção, apertando o gel base na unha. Porque, como a minha unha tá arrepiada, o gel base vai entrar na minha unha, nesse vão que a gente acabou de causar com a broca. Acabou de fazer, arranhando essa unha, deixando ela fosca. Então, a chance de descolar, por ele estar assim, é bem menor do que se ele tivesse só o produto por cima da unha, tá? Então, a gente aperta o gel base na unha para ele entrar nesse vão que a gente acabou de fazer, porque daí é mais difícil de dar descolamento, tá? Então, eu pego meu pincel língua de gato, número 6, pego sempre pela borda do pote, para não ficar esticando, porque se eu pego do meio, ó, ele já estica chiclete, vocês conseguem ver? Pego aqui do meio, ó o tempão que ele demora. Se eu pego pela borda do pote, ó, ele não estica nada. Então, sempre pega pela lateral, tá? Sim, o primer ácido sempre vai performar melhor. Gente, não existe a unha oleosa, a pele que é oleosa e passa essa oleosidade, esse óleo pra cima da unha, porque a pele fica toda em volta da unha. Então, o primer ácido para esses casos também performa melhor, tá? Então, pego aqui o meu gel base, já tampo ele aqui, porque tem 1 milhão de lâmpadas ligadas. Ele catalisa mais fácil se você deixar ele aberto, tá? Usou, já tampa, tá? Então, eu já passo aqui, ó, apertando o gel base sobre a minha unha.
em toda a unha. Deixo até, é até muito produto, você vai usar bem pouquinho. Aperto sobre a minha unha. E chego mais próximo que eu conseguir da cutícula sem tocar na pele, tá? Gente, aqui pra mim tá tudo normal. Se acontecer alguma coisa aí com vocês, pode fechar a live e abrir de novo que volta ao normal, tá? Então, passei em toda a minha unha, sem tocar na pele, já coloco na cabine. E o tempo de cabine, quem vai determinar é o produto que você tá usando. Deixa eu só virar aqui a minha cabine, gente, rapidamente. Pra eu não ficar toda torcida aqui. Porque, geralmente, quando eu posto algum conteúdo... vocês perguntam, Mari, quanto tempo de cabine? Isso não somos nós quem determinamos, é o próprio fabricante. Então, seja gel base, gel, top coat, tudo que vai na cabine, tudo que é LED UV, observa na embalagem do produto que você está usando, que aqui, ó, vai vir a instrução de uso. Quanto tempo que ele indica ficar na cabine. Esse gel base aqui da HQZ, por exemplo, são apenas 30 segundos. Tem marca que pede 30, tem marca que pede 60, tem marca que pede 120, tá? Então, você vai obedecer a instrução do fabricante. É só você ler na embalagem que vai aparecer para você quanto tempo você deixa na cabine. Então, aqui o meu já deu 30 segundos, tem marca que é 60, tem marca que é 120. E saiu da cabine... Você não precisa limpar a goma, tá? Você já vai vir com gel aqui por cima. Não precisa tirar a goma. Por quê? A goma do produto em gel, tanto do gel quanto do gel base, ele indica que outro produto vai vir por cima. Ele tá grudento para te sinalizar que outro produto vai vir para grudar ali. Então, não precisa limpar a goma. Pode observar que o top coat não tem goma. Por quê? O top coat é o finalizador, tá? Então, tá com goma aqui, mas você vai usar um produto por cima, não tem necessidade de tirar a goma. Já venho com o poligel. E aqui, gente, como eu vou treinar, eu vou fazer aqui a minha unha e depois eu vou remover, o que que eu faço nesse caso? Aqui eu vou usar um produto que não é LED UV, então eu posso tirar a goma do gel base. E se você tá fazendo a unha sua ou da cliente, que você vai deixar na unha, aqui você já vem para aplicação do produto, seja poligel, gel, o que for, tá? Mas eu vou fazer aqui a aplicação para vocês, depois eu vou remover. Então, eu não vou vir direto com o poligel aqui, porque senão ele vai aderir, depois eu não vou conseguir arrancar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Venho com a gaze, borrifo prep e tiro a goma do meu gel base. Depois já venho com fortalecedor de unhas, eu uso esse aqui da Blunt, 4 em 1, e vou passar em cima da minha unha, porque depois é só eu arrancar o alongamento, que a blindagem da minha unha vai ficar intacta e não vai estragar. Pode ver que minha unha tá até grande, por ser uma unha roída, e tá intacta, não estraga, não machuca, não fica dolorida, não afina a sua unha. Então, eu venho com o complexo 4 em 1 da Blunt e passo aqui na minha unha. Inclusive, no curso Meu Primeiro Alongamento, eu ensino tudo isso pra vocês. Pra você fazer a sua unha, gerar conteúdo e sem ter perigo de estragar a sua unha natural, sem ter perigo de você ter alergia. Lá dentro do curso tem um PDF. Hoje eu até recebi o questionamento de uma seguidora falando pra mim, não sei se ela tá aí na live, não precisa se identificar se não quiser. Ela falou pra mim que tá com alergia do gel, que eu recomendo? Gente, se você tá com alergia, pode ser qualquer fortalecedor, tá, gente? Qualquer um. E passa aqui e espera secar um pouquinho pra depois você aplicar, senão o seu alongamento vai grudar na blindagem por baixo, tá? Então, passa aqui e espera um pouquinho ele dar uma secada. Deixa eu só limpar aqui na lateral. Ele pegou aqui na minha pele. Então, assim, se você ou a sua cliente tiverem sinais de alergia, primeiro, só vai ter sinal de alergia se você ficar tocando na pele. Na unha é impossível. A unha é uma placa queratinizada morta. É impossível ter alergia na unha, tá? Na unha você só tem fungo ou bactéria
por algum motivo específico. Então, se na sua pele teve qualquer sinal de alergia em você ou na sua cliente, você nunca vai recomendar nada. Nem pomada, nem remédio, nada. Isso não é da nossa responsabilidade e isso não é da nossa alçada. Você tem que recomendar para ela ir até o médico dermatologista, porque apenas um médico dermatologista pode indicar um tratamento para ela. Não cai na besteira de querer ficar se automedicando, nem medicando a cliente, porque se Deus o livre acontece qualquer coisa com a cliente, igual a gente vê lá aqueles casos do TikTok que o povo tem que amputar a ponta do dedo, a responsabilidade é inteiramente sua, tá? Você não pode recomendar nada para sua cliente. Deu alergia? Ela liga no saque da empresa dos produtos que você tá usando e vai até o médico. Você não vai recomendar nada. Você não vai recomendar remédio, você não vai recomendar pomada, até porque depois você pode ser até processado por lesão corporal culposa, tá? Então, deu sinal de alergia, liga no saque da empresa, da marca de produtos que você usa, ela vai ligar, a cliente vai ligar e ela vai até um dermatologista, tá? Só isso. Você não vai recomendar nada. Inclusive, lá no curso eu já coloquei um PDF para vocês com todas as recomendações de como evitar alergia, justamente pra gente não correr esse risco. Eu atendo desde 2019, né? Comecei em 2019 e até hoje, graças a Deus, nunca tive problema com absolutamente nenhuma cliente. Nunca tive nenhuma cliente que desenvolveu alergia. Justamente por esses cuidados, tá? Isso, o fortalecedor, ele é só para fazer uma camada aqui entre a sua unha natural com blindagem e o alongamento. Então, depois você vem com um palito descartável e vai remover o alongamento sem danificar a sua unha natural, tá? Então, a gente só faz isso para treinar na própria unha sem danificar a unha natural. Então, eu fiz isso, já deu tempo aqui de dar uma secadinha nesse fortalecedor, já venho com a aplicação. Vou fazer com o molde F1 e hoje eu vou usar o molde quadrado que vocês me pediram ontem. Geralmente, eu uso o molde bailarina, que é o molde universal. Ele serve para qualquer tipo de unha, desde que seja até 100% do tamanho natural, tá? Geralmente, independente da marca, eu gosto bastante da marca Ellen Color, mas independe. Eu gosto, o meu preferido é o molde bailarina, independente da marca. Também gosto desse daqui, que inclusive tem até um molde das gringas, né, que tá bem famosinho, ó. Vou usar esse molde quadrado aqui, que a unha fica lindíssima com ele. Porém, ele não é para todo tipo de unha, se tratando da estrutura dele na parte de cima, tá? Porque a gente tem unhas côncavas, convexas, planas e a roída, que ela, até ela deixar de ser roída, ela não se encaixa em nenhum desses três, tá? Eu gosto, gente, do molde da Real Love, eu gosto bastante. Então, venho aqui com o molde quadrado. Esse molde quadrado aqui, ele é da HQZ, tá? Esse molde aqui, eu não sei se da Ellen Color tem esse modelo, se tem eu nunca vi, mas eu gosto desse molde quadrado aqui, tá? Então, eu já pego o meu poligel, pego a tampinha de PrEP e coloco um pouquinho de PrEP aqui dentro. E o PrEP, gente, por conta de ser álcool isopropílico, ele vai evaporar. Então, ele vai secar sozinho. Então, vai adicionando aos poucos para você não ficar desperdiçando o seu PrEP. Coloca um pouquinho só, ó. Se precisar, você coloca mais. Da Kaisa também o molde é bom, gente. Eu gosto bastante. Tem o mesmo modelo. Inclusive, eu tenho aqui o molde da Kaisa, que é o mesmo modelo. Então, eu venho com palito descartável. Não usa pincel que você vai se estressar com ele, tá? Pega o seu palito descartável. E como que eu sei que o molde que eu tô usando é o molde do tamanho correto da minha unha? Esquece essa coisa de, Mari, é do tamanho da minha unha ou é um pouco maior? Nenhum nem outro, porque aqui a gente não tá aplicando postiça, aqui a gente tá fazendo molde F1. Então, você não vai tirar
pelo tamanho da sua unha natural. Aqui a nossa forma de medir é totalmente diferente. Como que eu faço? O gel, ele vai ficar dentro do molde. O molde é como se fosse uma forminha de bolo. Então, é entre o molde e a minha unha natural que o gel, poligel ou acrílico vai ficar. Então, como que eu faço? Primeiro, eu coloco de 1.0 e vejo se alcança do outro. Ó, eu tombo meu molde sem fazer força. Alcançou do outro lado? Esse é o tamanho correto, tá? Então, coloco de 1.0 e vejo se alcança do outro. Eita, que até grudou, minha base ainda tá molhada. Vou até limpar aqui, gente. Eu sempre coloco de um lado e vejo se alcança do outro lado sem fazer força. Por quê? Se você faz força, na hora que você colocar o seu gel, poligel ou acrílico e for aplicar na unha, o produto vai extravasar todo na área da cutícula e aqui por baixo. Por isso que nunca fica bom a sua aplicação com molde F1. Deixa eu até passar a base aqui de novo. Então, você não pode colocar força. Eu coloco de 1.0 e vejo se alcança do outro só colocando. Deixa essa mão leve, tá? Coloco de 1.0, vejo se alcança do outro. E esse aqui é o movimento gavetinha que a gente chama. E por que que eu coloco de um lado e vejo se alcança do outro? Tem unhas naturais, a minha, ela é bem tubular, tá vendo que ela é bem redondinha aqui, bem fechadinha, como se fosse um canudinho? Se viesse outra unha aqui por baixo, ela ia ficar igual um canudinho de plástico. Então, tem unhas que são mais tubulares. Se eu for colocar só aqui em cima, muitas vezes não tá pegando no ponto zero e eu nem consigo perceber. E é exatamente por isso que muita gente faz a aplicação e na hora que remove, tá com dente dos dois lados do alongamento, tá? Então, eu sempre coloco aqui, ó, no final, o ponto zero é onde a minha unha sai da carne. Então, eu sempre coloco de 1.0, posicionando já na área da cutícula, de 1.0 e vejo se alcança do outro. Entro e saio com o meu molde para me certificar de que esse molde tá do tamanho correto, sem fazer força, tá? Por quê? Na hora que a gente for descer o molde, eu não posso fazer força. Eu não posso apertar esse molde, não posso colocar força nele, porque automaticamente o gel vai extravasar na ponta, tá? Então, eu coloco aqui, ó, e eu desço lentamente, porque é só o gel, poligel ou acrílico que vai grudar na minha unha. O molde vai sair. Então, eu não posso colocar força na descida desse molde. Inclusive, quem tem problema da ponta da unha ficar grossa, é porque tá colocando força na descida do molde, tá? Então, coloco aqui na ponta e desço lentamente. Quando já tiver com o poligel aqui dentro, eu coloco na cutícula sem encostar na pele e desço lentamente até encostar dos dois lados, até o molde ficar nivelado nos meus 2.0 da minha unha, tá? Deixa eu já reaplicar aqui a minha base. E aqui, gente, a partir daqui é VaptVupt. A aplicação é muito rápida. Gente, sempre tenham leveza na mão para fazer absolutamente tudo. O lixamento da unha natural, a aplicação do gel no molde ou do poligel, a aplicação, a acoplagem, né, do molde na unha. Precisa ter delicadeza, precisa ter leveza na hora de fazer, tá? O curso Meu Primeiro Alongamento, gente, tem tanto com o gel quanto o poligel. Por quê? Algumas alunas já têm o material. Então, vocês não precisam comprar o material de novo. Eu quero ensinar vocês a partir do ponto que você tá. Se você já é uma profissional em mesa e comprou pela teoria, maravilhoso. Lá tem tudo que você precisa para fazer sua agenda até final do ano. O meu foco, gente, é justamente isso, porque daqui até dezembro é um pulinho, tá? Deixa eu colocar a base aqui para vocês já irem vendo. Se você já atende em mesa e ainda não tem cliente, esse é o momento de você fazer a sua clientela para ter um bom rendimento em dezembro. Porque dezembro, a mulherada, principalmente quem é CLT, tá com o 13º no bolso e quer fazer unha. Então, o seu momento de começar do jeito certo e dar play na sua carreira é exatamente agora. Então, se você já é nail designer e ainda não conseguiu
cliente, o foco do curso Meu Primeiro Alongamento para você é a parte teórica, de você fazer captação de clientes, de você estruturar de forma correta o seu Instagram, de você saber preencher uma ficha de anamnese, de você ter uma boa política de atendimento. O foco para você vai ser teoria. Se você ainda não sabe nada de alongamento, tudo que tá lá é para você. Porque lá eu te ensino a aplicação do gel no molde F1 e do poligel no molde F1 para você já fazer uma aplicação bonita e duradoura, para você já começar do jeito certo e o mais rápido possível, tá? Eu fiz apenas uma camada. Por baixo tá a blindagem, tá? Só passo uma única camada, sempre uma camada, porque senão vai atrapalhar depois de você fazer a aplicação do molde, tá? Então, muitas vezes, muita gente, por exemplo, não gosta do poligel. Por quê? Porque muitas vezes compra aqueles kitzinhos lento pronto de Mercado Livre e Shopee. E não é isso, gente. Muitas vezes a economia é a base da porcaria. Se tratando do nosso rendimento, da nossa profissão, do nosso rendimento em mesa. Porque a gente não sabe se a cliente vai cuidar da unha, como que é. Mas você tendo certeza da sua aplicação, fazendo da forma correta, uma preparação mecânica, uma preparação química, usando produtos corretos e produtos bons, ela vai voltar para manutenção, tá? Então, a base, gente, só tô usando aqui porque eu tô fazendo uma unha de treino, tá? Memorizem isso, pelo amor de Deus. Se você tá fazendo um alongamento para deixar na unha, você não vai usar a base fortalecedora. Você só vai fazer a blindagem aqui, a preparação química. A preparação química completa nada mais é do que blindagem, tá? Então, você vai fazer a aplicação da preparação química e já vai vir para a aplicação, tá? Inclusive, eu coloquei ontem uma condição especial para quem comprasse o curso no dia do lançamento, que é um grupo de acompanhamento evolutivo diretamente comigo para eu acompanhar o passo a passo das alunas. Mas como ontem ficou travando a live para muita gente, eu estendi até hoje meia-noite. Então, todo mundo que comprar o curso Meu Primeiro Alongamento, que a gente lançou ontem, até meia-noite hoje, vai entrar daqui 7 dias no grupo de acompanhamento evolutivo direto comigo, para eu conseguir sanar as dúvidas de vocês, seja de teoria, seja de prática, o que for. Vocês têm esse acompanhamento comigo durante 30 dias para a gente conversar, tirar dúvidas, vocês interagirem também com as outras alunas. Lá tem a lista de materiais completa, então para a gente contar quem tá comprando o quê, mostrar, pra gente conversar, interagir mesmo, e é literalmente acompanhar a evolução de vocês, tá? Então, para quem comprar hoje até meia-noite, tem acesso ao acompanhamento evolutivo ao grupo, tá? O custo do curso é R$ 97,00, gente, o valor total dele, tá? Mas se você comprar no cartão, você pode fazer em até 12 vezes, tá? E ao fim do curso, assim que você conclui 100% das aulas, o certificado do curso já fica disponível para você e é válido em território nacional, tá? O link da compra do curso tá nos meus stories e também nos meus destaques. É só vocês entrarem no meu perfil que o link tá disponível lá para vocês. Já pego aqui o meu poligel. Inclusive, essas lives aqui, toda aula que tem... Gente, o curso de decoração, se tratando de molde F1, ele já existe. O curso de molde F1 sem frescura. Molde F1 sem frescura é um curso só de molde F1 completo. Porém, ele é só técnica. Ele só tem aula prática. Não tem técnica, não tem... não tem teoria, tá? O curso Meu Primeiro Alongamento é para quem está iniciando ou para quem não tem cliente, para quem ainda não fez sua agenda de clientes. Então, são coisas diferentes, tá? O curso de molde F1 sem frescura, ele tem decoração, francesa reversa, mas ele é só técnica, ele é só prática, tá? Então, são cursos diferentes. E tem o link deles na minha bio, vocês podem ver de soft gel, de molde F1, gel sem frescura, tá tudo disponível, só que são objetivos diferentes, tá? Como eu falei pra vocês, o curso Meu Primeiro Alongamento que a gente lançou ontem é com foco em teoria, justamente porque dezembro tá chegando. Então, a gente precisa aprender
a captar cliente, a estruturar Instagram e fazer um bom alongamento, um alongamento duradouro para ontem, tá? Então, eu venho aqui, ó, com o meu palito descartável, já sabendo o molde ideal, venho com o palito descartável, mergulho o palito dentro do prep para hidratar esse palito no prep. Se fosse pincel, da mesma forma. Porém, o pincel, ele dobra. Então, para você que ainda não domina o poligel, porque o poligel é rígido, ele vai dobrar as cerdas do pincel e vai te dar mais trabalho, tá? Então, ó, mergulho o palito no prep e tiro o excesso aqui, ó. Eu dreno o meu palito pela borda do pote, tá? Gente, se tá travando é só sair e voltar, tá? Ficar comentando vai fazer travar mais ainda. Travou, sai da live e volta. Ou fecha o seu Instagram e abre de novo, que ele normaliza, porque não é pra todo mundo que tá travando, tá? Então, molho o palito no prep, dreno e já venho pegando assim, ó. O poligel não vai grudar, você vai conseguir tirar o poligel do pote sem grudar no seu palito. Tirei uma pérola de poligel, eu determino o tamanho que eu quero que essa unha fique. Aqui eu vou fazer até o segundo arco do meu molde, até o segundo traço, tá? Já aplico diretamente no tamanho que eu quero que fique. Já deixo aqui a bolinha de poligel para estruturar toda a minha aplicação, tá? Então, eu venho novamente, molho. Você sempre tem que deixar o seu palito molhado. Começou a grudar no poligel, já molha ele no prep de novo, para não te dar trabalho, para não ficar grudento e puxa-puxa, tá? Então, aqui eu já venho, ó, eu aperto a lateral. Deixa eu só tirar essa fisguinha aqui do palito para não quebrar e misturar palito no meio do meu poligel. Então, eu vou apertar com a lateral do meu palito aqui dentro do molde. Porque a aplicação de produto, seja gel, poligel e acrílico, ela precisa ficar uniforme em todo o molde. Se você deixa só produto no meio, na hora que você acoplar na unha, vai espalhar tudo na ponta, tá? Então, não pode, precisa ser a mesma espessura de produto em todo o molde, tá? Caso seja bisnaga, você vem pela lateral, aí a gente não usa o palito, né? Você vem pela lateral aqui, ó, deixa eu pegar outro molde aqui pra demonstrar pra vocês. Se você tá usando aí um poligel de bisnaga, você vem com a sua bisnaga, já vem no tamanho que você quer que essa unha fique e aplica assim, ó, pela lateral. Então, você só faz bagunça com poligel se você não souber manusear ele, tá? É simples, rápido e fácil. Pega pela lateral, solta aqui, agora é só espalhar, fazer a aplicação, tá? É bem prático. Então, venho com o palito e vou espalhar, nivelar já esse poligel por todo o meu molde. Molho novamente meu palito e já venho. Capricha principalmente, gente, nas paredes laterais, nos 2.0 e na ponta. É esse triângulo que a gente forma aqui, ó, é a nossa zona de estresse. Quando a gente bate a unha, é exatamente a ponta que dobra, tá? Então, toma muito cuidado. Presta muita atenção na hora de fazer a ponta, tá? Então, eu já venho espalhando. E sempre com o palito deitado, ó. Pra você não abrir buraco na sua aplicação. Molho novamente e já venho, ó, puxando o poligel, principalmente nas paredes laterais. Vou esticando. Faltou produto? Tranquilamente, já molho o palito e pego mais uma pérola de poligel. Você sempre vai aplicar aos poucos. Se necessário, pega 3 pérolas pequenas, mas nunca pega uma grande, porque depois que você espalhou,
fica excesso de produto, vai te dar muito mais trabalho na hora de lixar do que enquanto o produto ainda não tá catalisado e você tá espalhando. Então, faz aos poucos, tá? Molho novamente o palito e venho nivelando esse poligel, ó. Aplico, apertando, tá? Você vai apertando para espalhar em todo o molde. Depois que você aplicou em todo o molde, você molha novamente o seu palito, drena ele na lateral e passa ele por toda a extensão, para esse poligel ficar bem lisinho, como se fosse o gel. Ó, tem que ficar sem nenhum tipo de degrau. A aplicação fica lisinha e brilhante. E o que eu vou fazer? A área da cutícula não é área de quebra. Vocês conseguem perceber que aqui tem um degrau? Então, você vem, ó, tirando o excesso para não ter degrau na área da cutícula. Quando eu viro, aqui que tá o maior erro. Vocês estão vendo que aqui tem poligel da mesma espessura, na mesma grossura, por todo o meu molde? Muita gente concentra produto só no meio, e é por isso que a unha quebra à toa. Aqui, ó, é a mesma espessura de produto em todo o molde. Quando eu viro ao contrário, percebam que não tem nenhuma transparência na minha aplicação, ó. Eu apliquei de forma uniforme em todo o molde, e é disso que a gente precisa. Então, apliquei, não tem transparência, e o produto tá lisinho por dentro, já posso aplicar. Venho com a minha lanterna de mesa. É indispensável, tá? Porque a lanterna, ela tem a voltagem mais baixa, então não vai queimar a unha da sua cliente, tá? Então, eu aplico primeiro com a lanterna, pra depois colocar de fato na cabine, tá? Esse poligel que eu tô usando é da Risa. E como que eu faço a descida desse molde? Eu coloco na área da cutícula e desço lentamente, até ele ficar reto, tá? Então, posiciono a lanterna, segura firme na ponta do molde para não colocar pressão na descida. Então, eu coloco aqui, ó, na área da cutícula, sem tocar na pele. Vocês conseguem ver, ó, o poligel já vai assentando na minha unha sem eu fazer nada, só vai descendo devagar. Acoplei em toda a minha unha, dos dois lados, já posso bater a lanterna na área da cutícula, 2 a 3 segundos, só para firmar o meu molde, ó. Meu molde já tá firme na unha. Só para isso. Fiz isso, eu já viro ao contrário. Molho novamente o palito descartável e eu já vou nivelar esse poligel, deixar ele lisinho aqui em toda a minha unha, ó. Percebam que não tem nenhum produto tocando a minha pele. Mas eu já venho aqui, ó, com o palito, puxando o poligel para deixar ele na mesma espessura por todo o molde. Para depois você não ter que ficar passando a broca por dentro da pele da sua cliente aqui e, consequentemente, machucar e esfolar o dedo dela, tá? Então, fiz isso, ó, deixei nivelado, aqui pode até mais um pouquinho. Deixei lisinho, nivelado, também já bato a lanterna 2 a 3 segundos pra fixar do lado de dentro. E eu faço isso unha a unha até fazer as 5 e depois já coloco na cabine. Por quê? Se a cliente bater, acontecer qualquer coisa, não estraga mais o meu trabalho. Já tá feito, tá, ó. Outra coisa, aqui, tá vendo que extravasou um pouquinho de poligel? Já pega um cortador de unha, alicate, algo que seja só pra isso, porque o poligel, o gel depois de catalisado, fica rígido e pode estragar a ponta do seu alicate de cutícula. Mas você já vem pela lateral aqui, ó, e já pode tirar o excesso, que ele ainda tá mole, tá vendo? Então, pra não dar trabalho depois no seu lixamento, você já vem aqui, ó, e já tira todo o excesso. Nossa, meu alicate tá bem afiado, só de eu tocar na minha pele, ele tá... Já venho tirando todo esse excesso, ó, já descolou.
para depois não te dar trabalho na hora de lixar. Então, fiz isso, já coloco para catalisar na cabine. Aqui, esse poligel são 120 segundos. Lembra sempre de ler na embalagem quanto tempo é. Então, já coloco para catalisar na cabine. Como eu falei para vocês, esse PrEP aqui não volto para a garrafinha de PrEP. Então, você pode usar esse PrEP para limpar seu pincel, para limpar alguma coisa da sua mesa, alguma coisa que você tocou o produto, tá? Mas não volta para sua garrafinha de PrEP, porque aqui já tem os gruminhos de poligel. Então, ele vai estragar o seu PrEP todinho e depois vai atrapalhar a sua aplicação. Quando você for fazer preparação mecânica e for para preparação química usando PrEP, ele vai atrapalhar a aderência dos seus produtos. Então, esse PrEP aqui a gente só usa para fazer a aplicação. Você pode até guardar uma garrafinha para só ir armazenando esses PrEPs para quando você for usar o seu poligel, tá? Mas voltar na sua garrafinha de PrEP jamais. Cataliso 120 segundos na cabine. E o meu palito, ó, tá limpinho, gente. Não tá nada grudento, tá? Perfeito. O palito, ele é descartável, tá? A gente usa uma por cliente. Usou, descartou, tá? Catalisou 120 segundos. Primeiro você espera essa unha esfriar, tá? Espera. Porque se você der um belisco com o seu poligel, gel acrílico ainda quente, você vai deformar a sua unha, você vai estragar o seu alongamento. Então, espera esfriar, mesmo que ele esteja morninho, espera ele esfriar um pouquinho. Esfriou, dá um belisco e gira de um lado para o outro até soltar. Aqui o nosso acabamento é mínimo, ó. Não tivemos expansão na área da cutícula e mesmo assim eu passo a broca. Por dentro não tem absolutamente nada tocando a minha pele e por baixo tá totalmente lisinho. Então aqui, nosso lixamento para acabamento é mínimo, tá? Já venho aqui com a lixa sem 180, deixa eu só tirar as coisas aqui para não voar pó em tudo. Venho com a lixa sem 180. Essa lixa aqui, gente, eu pago R$1 nela, porque a lixa também é descartável, tá? Então, sempre venho com a lixa. Aqui eu vou fazer uma unha quadrada, porque eu usei o molde quadrado justamente pra isso. Então, eu deixo a lixa totalmente em pé, de frente pra mim. Quando eu coloco assim, ó, percebam que a ponta da minha unha não tá encostando na lixa. Então, justamente porque a mão da cliente vai estar exatamente assim pra mim. Então, eu vou lixar a ponta da unha até a ponta dela encostar completamente na lixa, tá? Sempre com a lixa totalmente em pé, enxergando o plástico da lixa, tá? Encostou completamente, você já pode parar. Coloco, encostou completamente, eu já paro de lixar. Fiz isso, eu já venho para o lixamento de paredes laterais. Eu sempre vou deixar minha lixa totalmente em pé e totalmente deitada. Sempre assim ou assim, você nunca curva a sua lixa. Por quê? Quando eu coloco a lixa totalmente em pé, ela toca a lateral da minha unha até chegar na minha pele. Quando eu curvo essa lixa, ela pega lá dentro da minha unha natural. E é exatamente fazendo esse lixamento que você causa dente nas suas aplicações, tá? O curso, gente, é R$97, pode fazer em até 12 vezes, tá? Então, eu venho com a lixa totalmente em pé e, se precisar, totalmente deitada. Percebam que ela sempre vai tocar o meu ponto zero, mas se eu curvo a minha lixa, ó, ela pega lá dentro. E é aqui que você causa dente no seu alongamento e quebras precoces, tá? Então, lixa totalmente em pé para tirar essa transparência, essa rebarbinha do molde. Depois, com a lixa totalmente deitada para nivelar a parede lateral da minha unha. E aqui, como eu falei para vocês, ó, o lixamento é mínimo, não tem praticamente nada para tirar. Do outro lado, da mesma maneira, lixa totalmente em pé.
e depois lixa totalmente deitada. Agora aqui a gente só precisa acentuar a curvatura e fazer o nivelamento da área da cutícula. Apenas isso. Então, para quem sempre falava assim, ah, eu não gosto de poligel porque a unha não fica natural. Fica assim, gente, é só saber trabalhar de forma correta com o poligel, que ele vai ficar exatamente igual se fosse no gel, tá? Então, eu venho com a broca de tungstênio, faixa amarela, broca agulha. Todos esses materiais que eu tô usando, para quem é aluna, tem a lista de materiais com o link lá para vocês, tá? E eu tô falando o nome, porque daí quem quiser comprar depois é só pesquisar pelos nomes. Também em rotação baixa. O mesmo movimento que a gente fez para preparação mecânica com a broca diamantada, a gente faz aqui para fazer o nivelamento da área da cutícula. Começo pelas laterais, tirando qualquer excesso de produto e já venho fazendo sempre a área da cutícula. Tá vendo que aqui tem um pouquinho de produto? Ó, eu já venho tirando. Porque como a gente fez a acoplagem de forma correta, esse produto nem gruda. Então, já venho aqui. Não pode deixar absolutamente nada tocando na pele, senão vai dar descolamento precoce. E eu curvo aqui, inclino a lixa, para esse alongamento ficar totalmente nivelado, para quando a minha unha natural crescer, não ficar degrau de alongamento, tá? Então, já venho fazendo toda a área da cutícula. Gente, a cor do poligel é cor nude euro, tá? Tira aqui, ó, todo excesso de produto e já nivela a área da cutícula pra gente alcançar excelência máxima depois no crescimento da unha natural, pra ninguém ver que é um alongamento e não ficar degrau, tá? Então, fiz isso, ó, já tirei todo o produto que podia estar encostando na minha pele, já nivelei, ó. Tem absolutamente nada tocando na minha pele. Já posso acentuar a curvatura. Broca também de tungstênio, faixa amarela. Também inclino a broca da mesma forma, para dar impressão de que essa unha tá fina, mas sem tirar a estrutura dela. Só para a pontinha dela ficar fina, tá? Faço aqui como se fosse um C de ponta cabeça. Faço esse movimento aqui com a broca, ó. Por isso, sempre em rotação baixa, porque se minha mão escapar, não vai estragar. Deixei a unha bem fininha, já posso parar. Vira essa unha ao contrário. E esse degrau que a gente fez aqui com a broca, eu já tiro ele, ó. E eu já vou passar a broca também por dentro da unha pra deixar esse alongamento lisinho, como se fosse... como se... Ó, o que eu falei pra vocês de deixar em rotação baixa. Não acontece nada, só deu uma arranhadinha. Depois o top coat tampa aqui. Então, eu vou deixar esse alongamento como se fosse a unha natural da cliente. Por quê? A higiene desse alongamento, quem faz, quem mantém, é a cliente. Eu não passo top coat aqui por dentro para não ter perigo de causar alergia nessa cliente, para não ter perigo de dar uma dermatite de contato nela. A minha única obrigação aqui é deixar esse alongamento, ó, totalmente liso, nivelado, como se fosse uma unha natural. A higiene dessa unha, quem mantém é a cliente, tá? Não faço nada aqui, não passo top coat, para não ter perigo de dar dermatite, de dar alergia na cliente, tá? Então, eu fiz isso, ó. Lixamento de laterais, ponta, área da cutícula. Já tá feito o nosso lixamento. E aqui eu dei uma arranhadinha, mas com o próprio top coat a gente já tampa, tá? Vou pegar aqui uma gaze, só pra
mostrar pra vocês. E sempre a gente vai tirar o excesso de pó com a gaze. Pego o prep, borrifo na gaze e limpo muito bem a área da cutícula pra já aplicar o top coat. Vou puxar um pouquinho a minha luva aqui. Que a gente já vem com o top coat. Não precisa passar lixa buffer aqui, tá? Limpo muito bem a área da cutícula, ó. Não fica nenhum desnível na área da cutícula. E aqui agora a gente só finaliza com o top coat. Então, você fala assim, Mari, eu não sei fazer nenhuma decoração. Você nem precisa. Se você souber entregar esse padrão de unha aqui para seus clientes, você já enche a sua agenda só com cliente que gosta de naturalidade. Tá? Gente, eu uso gaze, posso se dizer assim, frescura? Porque eu gosto. Eu acho mais macia, acho mais fácil de trabalhar. Eu não sou muito chegada em algodão prensado, eu acho ele muito duro. Mas não tem motivo, assim, ela é melhor por tal coisa. Não, frescura mesmo, frescurite aguda. Mas não tem motivo, assim, não. É só eu acho ela mais macia, eu gosto mais. Aí eu compro de pacote que vem em 500 unidades, sai bem baratinho. Por isso que eu uso ela, tá? Então, pode ser, igual eu falei pra vocês, o poligel é mais fácil de trabalhar. Então, só de você entregar um resultado assim, você já enche a sua agenda com clientes que gostam de naturalidade, tá? Não tem necessidade de polir a unha, gente. Eu não faço polimento com lixa polidora. Em nenhum momento, nunca. Já vem direto com top coat, tá? Eu gosto do papel Scott. Inclusive, é ele que eu coloco aqui no meu sugador, ó. Só que daí eu compro a gaze, porque daí já vem cortado, né? Aqui, ó. Então, agora eu venho com o top coat. E caso você fale assim, Mari, eu pesei um pouquinho a mão, dei uma arranhada na unha, fiz alguma coisa de errado. Você pode usar uma base de colorimetria, você mesmo faz a sua. Lá dentro do curso eu ensino como eu faço a base de colorimetria. E já passo aqui, por exemplo, Mari, vou fazer esmaltação em gel na unha. Eu sempre passo a base em gel antes de fazer a esmaltação. Por quê? Se tiver algum desnível na unha, alguma bolinha, algum arranhado e for um esmalte com alta pigmentação, um preto, um azul, vinho, vermelho, você vai manchar o seu alongamento. E isso qualquer alongamento, gel, poligel, qualquer um. Se você tiver qualquer arranhado no seu alongamento, você vai manchar com o esmalte em gel. Eu sempre passo a base gel para depois passar a fazer a esmaltação em gel. Assim você sempre vai manter o seu alongamento limpinho e perfeito por baixo, tá? Então, passa a base gel e até em questão de controle de produto também, porque a base gel vai deixar a goma na sua unha vai ficar grudentinha. Então, até em questão do gel, do esmalte em gel, de repente, escorrer e tocar na pele, você já não tem esse risco, tá? O link, gente, para adquirir o curso tá nos meus stories, tá? Meu primeiro alongamento. Vocês também conseguem pelo link da bio. O primeiro link, que é o meu primeiro alongamento, tem lá para vocês. Então, todo mundo que comprar hoje até meia-noite, vocês entram pro grupo de acompanhamento evolutivo direto comigo por 30 dias, tá? Então, ó, você pega a base gel de colorimetria, que eu também ensino lá no curso para vocês. Eu compro ela transparente, eu quem faço, tá? A gente faz colorimetria e deixa ela nessa tonalidade. E eu passo aqui, ó, por toda a minha unha. Por exemplo, aqui, que eu arranhei. Eu venho do meio pra ponta pra uniformizar a cor do meu alongamento, ó. Por exemplo, se for colocar aqui flor seca, cascata de glitter, pra dar um fundo nessa unha, você já vem passando a base gel, mas precisa passar uma camada bem fininha. Eu passo, enxugo o meu aplicador, tiro todo o excesso de produto e passo o aplicador novamente. Passei em toda a minha unha, já coloco por 30 segundos na cabine. E depois que você passa, não esquece de tirar o excesso das paredes laterais e da ponta, para não ficar
nenhuma barriguinha de produto na sua unha, tá? Então, fiz isso, já coloco por 30 segundos na cabine. O molde, tanto bailarina quanto o estileto, gente, eles são universais para qualquer unha. Côncava, convexa, roída, plana, tá? Qualquer um. E lá, inclusive, tem as imagens, eu deixo para vocês o conteúdo teórico, as imagens mostrando exatamente o porquê e a estrutura dessas unhas naturais, tá? Catalisou 30 segundos, eu já finalizo com o top coat. Venho com o top coat aqui, ó, enxugo muito bem o aplicador. Sempre passo do meio pra ponta e depois levo até a área da cutícula, tá? Passo, ó, do meio pra ponta. Eu usei o molde quadrado da HQZ, tá, gente? Gente, eu não indico pigmentar gel transparente. Por quê? Por conta do pigmento do esmalte em gel, esse gel vai ficar, tipo assim, queimando de um jeito ignorante, tá? É perigoso até causar descolamento na unha natural da sua cliente. Então, não façam isso. Ele não foi feito para isso. Ele já é transparente para você usar ele transparente, tá? Gel, não, o gel transparente a gente não pigmenta, tá? É muito perigoso. Enxugo aqui novamente o aplicador e tiro todo o excesso. Novamente, capricha nas laterais e na ponta, para não ficar nenhuma barriguinha de produto. Tira todo o excesso e já coloca para catalisar na cabine o tempo total. Eu não uso lixa buffer porque não precisa, gente. Eu só não uso para economizar tempo e dinheiro, porque daí eu não preciso comprar lixa buffer e não perco meu tempo. Opa! E não perco tempo lixando a unha. Só por isso. Tá? Gente, aí depende primer ácido, primer não ácido. É o que eu falei pra vocês. Vocês vão obedecer. Se você vai usar uma preparação química de determinada marca, eu sempre vou indicar pra vocês obedecer a recomendação do fabricante, porque foi um engenheiro químico que formulou aquilo dali. Então, ele vai te dar a instrução de como é pra usar, todo o passo a passo e de que forma, tá? Então, independente da marca que você tá usando, sempre obedeça a recomendação do fabricante, tá? Sim, gente, o certificado vocês baixam sem o nome e daí cada uma põe seu nome, porque não tem como eu saber o nome de vocês, de todo mundo que tá aqui, né? Então, você baixa o certificado sem o nome, joga em qualquer aplicativo de foto e põe o seu próprio nome no certificado. Não tem como ir de forma automática. Já dentro do curso, ele é de forma automática, porque lá a gente tem, a própria plataforma tem os seus dados. Assim como você fez o pagamento do curso, já tem os seus dados, tá? Então, assim que você finaliza o curso, a plataforma tem 100% das aulas assistidas, o seu certificado já fica disponível quando você clica, o seu nome já está preenchido, tá? O poligel, a durabilidade dele, dependendo da cliente, a durabilidade dele é até maior que o gel, porque justamente por ele ser polímeros e monômeros, é como se fosse gel e acrílico junto, ele é mais rígido, então ele aguenta mais pancada. Então, em alguns casos, em algumas clientes, ele vai durar até mais, tá? Decoração de molde F1 precisa ser o curso de molde F1 completo, tá, gente? Que também é R$ 97,00. O curso Meu Primeiro Alongamento, o nome já é sugestivo.
é para o seu primeiro alongamento, para quem tem problema com descolamento e infiltração, e toda a parte teórica, como estruturar Instagram, como fazer ficha de anamnese, desinfecção e esterilização de materiais, regras da vigilância sanitária. O curso Meu Primeiro Alongamento é com foco em teoria. Se vocês querem só a prática, tem o curso de molde F1 completo para vocês, molde F1 sem frescura, que também é R$ 97,00, tá? E daí o dele é só prática, não tem teoria, não tem toda essa parte teórica, tá? Aqui já finalizamos, catalisou na cabine. Também espera esfriar, assim como a gente fez quando tava no molde, justamente pra gente não deixar essa unha fosca. Se eu já venho com o meu dedão aqui, mesmo com a luva, e toco, eu vou deixar o meu alongamento fosco, tá? Então, espera essa unha esfriar. Vem com óleo hidratante de cutículas. E já hidrato as minhas cutículas. Só a preparação química que precisa ser da mesma marca, gente. O poligel eu usei aqui da Risa e não tem problema nenhum. Não dá infiltração, não dá descolamento, não acontece nada, tá? Pode usar sem medo. Você só não pode misturar a preparação química. Fiz isso, ó, já hidratei minhas cutículas. Venho com uma gaze e tiro o excesso. Pra não ficar aquela unha melecada. E a unha tá finalizada. Curvatura fininha, estrutura reta. Essa unha vai crescer totalmente nivelada. Já está prontíssima, tá? Tirar aqui essa bolinha de... Então, aula finalizada. O Germano já vai subir o link do certificado para vocês dentro dos grupos, tá? A senha é 2234. Eu vou fixar aqui para vocês, tá? E o link do curso eu vou pedir pro Germano subir o link do curso dentro dos grupos também para vocês. E já está aqui nos meus stories, tá? Então, hoje, até meia-noite, quem comprar, entra dentro dos grupos de acompanhamento evolutivo comigo, tá? Deixa eu acompanhar aqui. Deixa eu colocar, só vou fixar aqui para vocês qual é a senha. E o certificado, gente, ele fica só até meia-noite. Acabou a aula, já corre, já tira o seu certificado. Depois da meia-noite, a página do site sai do ar e daí acabou. Tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais, tá? Vou fixar aqui pra vocês. Ó, fixei aí nos comentários pra vocês a senha, tá? E essa aula eu vou deixar salva também, não vai ficar salva aqui no Instagram, mas eu deixo para todas as alunas assistirem dentro do curso, tá? Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem dentro do curso. A lista de materiais já vem com link para facilitar a vida de vocês, tá? Não conheço moldes, assim, de cabeça, molde 113 eu não conheço, tá? Não, gente, o curso Meu Primeiro Alongamento, ele tem a parte prática. Por exemplo, a aplicação, assim, natural, tanto com gel quanto com poligel. Eu ensino pra você a aplicação de forma eficiente, pra você não ter descolamento nem infiltração, tanto com gel quanto com poligel. Mas é a técnica de naturalidade, assim como essa unha que eu acabei de fazer. Tá? Então, tem a parte prática. Tem todos os materiais que você precisa. Eu mostro a minha mesa, mostro todo o passo a passo, tanto com gel quanto com poligel. É um módulo só de prática. Porém, o foco do curso é teoria, tá? Então, você vai ter toda a parte prática, mas com foco em naturalidade. Se você quer decoração, coisas mais elaboradas e avançadas, ele é
E tem outros cursos para isso. Ele é para quem não tem cliente. Ah, Mari, eu já tô trabalhando em mesa, mas eu não sei como fazer um Instagram bonito. Eu não sei o que eu coloco no Instagram. Eu não sei preencher ficha de anamnese. Eu não sei nem para que serve. Eu não tenho política de atendimento. Ele é para você. Ele é para te ensinar a parte teórica. Porque não basta saber fazer unhas. Você tem que saber vender unha, tá? Então, saber fazer unha de forma correta é o seu primeiro passo. O segundo passo é você saber vender o seu trabalho. E é exatamente por isso que eu gravei o curso. Porque dezembro tá aí, como eu falei pra vocês, a mulherada quer fazer unha e tem dinheiro pra isso. Então você tá com a faca e o queijo na mão. Você precisa saber vender o seu trabalho, tá? Então, pra você dar o primeiro passo, se você não tem conhecimento, se você tem dúvidas, por exemplo, lá eu coloco as normas e as regras da vigilância. POP, vocês sabem o que significa um POP? Porque, por exemplo, eu tenho um estúdio. Se eu tenho um estúdio, automaticamente eu tenho que ter o meu POP fixado na recepção. Vocês sabem o que significa? A maioria não sabe. E é obrigatório. Muita gente tem estúdio e nem sabe o que significa um POP. Então, toda essa parte teórica tem lá dentro do curso para vocês. Eu ensino você absolutamente tudo, desde a parte teórica até a parte prática, para você alcançar a naturalidade. Muita gente já faz unha, mas ainda não consegue um resultado bom, um resultado de excelência. É exatamente isso que eu ensino lá para vocês, tá? É exatamente um conjunto, são 42 aulas para vocês. Tem 6 módulos e tem um módulo só de prática e todos os outros são de teoria. Tem as aulas, eu lá falando com vocês e tal, e todo o conteúdo de apoio em PDFs. Lista de materiais com links, tudo. Tem tudo, gente. Tudo que vocês precisam. Porém, se você quer um curso só com a parte prática, aí temos os outros cursos, tá? Então, tudo que você tem dúvida da parte teórica, eu adicionei. Por exemplo, ficha de anamnese, a maioria não sabia para que servia, nem fazia. E a ficha de anamnese, gente, é muito importante, é um documento importantíssimo. Você precisa preencher, você precisa, toda cliente, toda modelo que você faz captação, você precisa fazer a ficha de anamnese dela. Por exemplo, muita gente não tem política de atendimento, muita gente não sabe fazer precificação, tá? Então, tudo isso eu coloquei lá no curso para vocês. Então, quem já quer o curso, já aproveita que é hoje até meia-noite para entrar dentro do grupo de acompanhamento evolutivo comigo, tá? Não deixe a oportunidade passar. E os certificados, os links já estão nos 4 grupos para vocês, tá? E assim que a gente for gravar outra aula, eu já aviso dentro dos grupos secretos para vocês, tá? É sempre dentro dos grupos. Quem quiser já pode tirar print, depois me marca, a gente compartilha lá nos stories, tá? E por hoje ficamos por aqui. Agradeço a companhia de todas, espero ter sanado as dúvidas, ter ajudado. E o curso tá lá para vocês completíssimo, para você não ter desculpa para ficar sem cliente esse fim do ano. Fim do ano tá aí pra gente ganhar dinheiro, pra gente arrasar, tá? Então já aproveitem que tá só R$ 97,00. Você pode fazer em até 12 vezes de R$10. Você vai pagar R$10 por mês e vai ter o curso por 1 ano para você assistir as aulas quantas vezes você quiser, tá? Então, por hoje, ficamos por aqui. Meu muito obrigado pela companhia de vocês. Assim que for ter outra aula, a gente avisa sempre nos grupos secretos. São 4 grupos, então se você tá em um, não precisa entrar em outro. E o grupo, ele não deixa de existir, a gente não exclui o grupo, tá? Ele já existe há mais de 1 ano e ele vai continuar lá. Sempre que for ter aula aqui, eu aviso dentro dos grupos, os horários é sempre lá pra vocês, tá? Então, muito obrigado pela companhia de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.